Olá pessoal, boa noite. O PUC TV Esportes deste domingão está no ar e hoje é dia de retrospectiva aqui no futebol goiano. Tudo o que aconteceu com os nossos times no Goianão, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. As alegrias e decepções no Atlético, no Goiás, no Vila Nova e no Goiânia, que voltou também ao cenário do futebol estadual. Tem muita coisa para a gente debater sobre o que rolou e também para a gente projetar para 2020. E comigo hoje aqui no estúdio, o André Isaac e o Doni Araújo. Tudo bem, Doni? Boa noite. Tudo bem, Pasqueto? Boa noite, André, boa noite aos companheiros do PUC TV Esportes, aos amigos de casa. Foram muitos acontecimentos esse ano, né? Tanto no nosso futebol quanto também no futebol brasileiro. Obviamente que a gente deve concentrar mais o nosso foco nos clubes daqui, né? Tivemos aí o Atlético campeão, tivemos o Goiás fazendo boa campanha no Brasileiro, infelizmente o Vila Nova sendo rebaixado, o Goiânia ressurgindo, muita coisa para a gente conversar mesmo. André Isaac, boa noite. Boa noite, Pasqueto. Boa noite, Doni Araújo. Um abraço para todo mundo acompanhando a PUC TV. Realmente foi um ano muito intenso, né, no futebol goiano, o Campeonato Goiano bem disputado, Copa do Brasil, fracasso do Vila Nova, bom Campeonato Brasileiro do Goiás e o excelente Campeonato Brasileiro da Série B disputado pelo Atlético. E 2020 teremos 2 representantes na A, nenhum na B e um na C. E um na D. Ou mais, 3 né? na D. Ou mais, 3 né? na D. O Goiânia tá lá, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. E no próximo bloco, a gente começa falando do Campeonato Goiano, que teve o Atlético passando por cima de todo mundo e vencendo o Goiás na final. Aliás, com 2 vitórias, hein? Foi um chocolate. Daqui a pouco, tudo isso e muito mais. Estamos de volta com o PUC TV Esportes e hoje, excepcionalmente, vamos com a pergunta do dia. A gente faz sempre de segunda a sexta-feira, mas hoje, domingão, abrimos essa exceção. E eu penso que o desafio será complicado para o torcedor do Vila Nova, hein? Qual foi o principal jogador do seu time em 2019? Daqui a pouco, André e Doni, eu também vou entrar nessa. Eu vou eleger o principal de cada um dos 4 aqui. Também. E você também, o Doni também. Tá. E daqui a pouquinho o torcedor, mais parcial, dá a opinião dele no programa. Os 4 estamos incluindo Goiás. Claro, aí. Tava no bolo, Atlético, Vila Nova, Goiás. No Vila vai ser difícil, né? Hã? No Vila vai ser difícil. Vai ser complicado. Aliás, um dos assuntos aqui será É perigoso não ter, né? o Alain Mineiro, que foi uma decepção. O Danilo também será assunto aqui. O Alain Mineiro fez um baita de um campeonato goiano. Foi impressionante. Depois, na Série B, naufragou com todo o time. Bora começar aqui com a final do Goianão, para a gente já entrar de sola e temos imagens do que foi o título conquistado pelo Atlético sobre o Goiás, com 2 vitórias incontestáveis, Doni. E ninguém esperava isso, né? Não, na verdade... Uma final tão desequilibrada como foi. Exatamente, porque o Goiás foi bem no campeonato, né? Embora tenha tido aí alguns, eu diria tropeços, mas assim, alguns jogos que não foi tão bem, né? Tivemos, por falar nisso, por falar em Goiânia, aquele jogo famoso lá na Serrinha, em que o Goiânia foi muito prejudicado e o Goiás acabou vencendo, mas o Goiás vinha fazendo um campeonato seguro, tranquilo ali, não agradando muita torcida, mas seguro. E foi surpreendente a maneira com que o Atlético foi superior na decisão, né? Porque o Atlético passou ali pela semifinal sobre o Vila, 2 jogos difíceis. Jogos complicados, com aquela confusão toda. Inclusive com brigas, etc, etc. Então se esperava, aliás, inclusive o Atlético cansado, teoricamente, né? Porque tinha a Copa do Brasil com o Santos. A maratona da Copa do Brasil tinha jogado lá em Santos com o Santos. Exatamente, voltou e ganhou, assim, do Goiás, como você disse, mesmo vitórias indiscutíveis. Já num prenúncio de que isso viria a ser a temporada do Atlético aí no Campeonato Brasileiro da Série B, como lembrou o André aqui no início. André, me lembro de um tweet seu, depois desse primeiro jogo, 3-0. 3-0. Entreguem a taça de campeão goiano para o Atlético. Eu lembro que os torcedores do Goiás pegaram no seu pé nas redes sociais,
mas não teve jeito. Depois o Atlético venceu o segundo jogo também. Ainda venceu o segundo jogo. E como você lembrou, não se esperava uma desenvoltura tão grande, um massacre tão grande como foi do Atlético em cima do Goiás no decorrer do campeonato. Porque o Goiás tinha a melhor campanha da competição. Quando teve o clássico na Serrinha, entre Atlético e Goiás na primeira fase, ganhou de 3-0, fácil. Foi. Atropelou o Atlético, o Goiás. Mas o Goiás foi caindo de produção na reta final do campeonato e o Atlético cresceu. Ao ponto de, nas fases eliminatórias, né, se classificaram 8, aí depois teve quarta, semifinal. Semi e final. O Goiás passou apertado com a Aparecidense. Passou apertado com a Aparecidense, passou apertado com o Goiânia. Foi mesmo. O jogo lá com o Goiânia, se tivesse mais 5 minutos, o Goiânia poderia eliminar o Goiás. O Goiás estava irreconhecível naquela fase final. Não, foi. Semifinal não. O Goiás passou bem pelo Goiânia, ganhou os 2 jogos. Foi contra a Aparecidense que o Goiás teve dificuldade, não foi não? Teve dificuldade contra a Aparecidense. Contra o Goiânia já estava classificado e o Goiás já teve aquela confusão dos jogadores do Goiânia já passados. Mas o jogo de volta foi na Serrinha, e eu me lembro, o Goiânia deu arroxo. Foi a luta, o Galo foi a luta. Foi a luta. Mas o primeiro Goiânia havia sido goleado. Ganhou no primeiro jogo, tranquilo. Mas no segundo jogo, o Goiânia, ele jogou muito contra o Goiás. Aí ficou aquela impressão, eles estavam administrando a vantagem. Que o Alisson Tadei até deixou de fazer um gol lá. Foi, perdeu um gol cara a cara. Cara a cara, que todo mundo disse que ele não fez de propósito. Aí o Alexandre Godoy disse que ele não fez de propósito e tal. Então ficou aquele sentimento de que o Goiânia poderia ter se classificado. E aí chegou na grande decisão e o Atlético deitou e rolou. Conquistou o título com propriedade. E foi um bom campeonato goiano. E nós estamos vendo os 2 jogos finais no Olímpico e foram finais vazias. Foram. Nós não tínhamos o Serra Dourada, que naquele momento estava sendo preparado pelo Goiás e pela Secretaria de Esportes para o Brasileiro Série A. Isso. O que não vai acontecer agora em 2020, porque o Serra Dourada será revitalizado justamente para as finais. Isso é muito bacana. Se 2 times da capital decidirem um campeonato, que os jogos sejam lá, diferente de como vai ser na primeira fase, em que cada um vai mandar com torcida única em seu estádio. A Secretaria de Esporte já está trabalhando na revitalização do gramado. É necessário um trabalho mais longo esse ano, Pasquetto, telespectadores, porque nos últimos 2 anos não foi feito a revitalização. E há expectativa de muita utilização do Serra Dourada em 2020, porque ainda que o Atlético queira jogar seus jogos da Série A no Antônio Ascioli, vão acontecer jogos que o Atlético fatalmente terá que usar o Serra Dourada no Brasileiro. Contra o Flamengo, contra o Corinthians, contra o São Paulo, que são públicos bem grandes, de fato não justifica, a não ser que o Atlético queira jogar dinheiro fora, né? Agora, e também tem a Sul-Americana, tem Copa do Brasil, essas coisas todas. E realmente foi meio vazio isso aí. O Serra Dourada dá um glamour maior, né, para a final. Agora, eu vejo que o título do Atlético é muito bonito, mas para mim, a grande surpresa do Campeonato Goiano de 2019 foi o Goiânia. E o Goiânia é assunto para a gente aqui daqui a pouquinho, porque tem a volta do Arthur Neto também para o cenário do futebol goiano. Mas agora aquele recado suculento da Churrascaria Gramado. Que tal um rodízio na melhor churrascaria de Goiânia? É por isso que eu tô aqui para mostrar para vocês a Churrascaria Gramado. Tudo bem? Muito obrigado. Vem comigo. Primeiro que o ambiente é confortável, com brinquedoteca e até salão de festas. Tem adega, buffet de saladas e uma grande variedade de opções, com comida japonesa e sobremesa. Agora eu vou falar da parte do rodízio. A Churrascaria Gramado tem mais de 30 cortes diferentes de carne. Esse aqui é o quê? Chorizo Angus. Chorizo Angus? Que chique, hein? Vou experimentar. E esse aqui qual é? Carneiro. Carneiro, que bonito, hein? Vou aceitar, né?
Aí tem aquela famosa picanha. Por favor, meu amigo. Aí. E aí, deu água na boca? Venha também para a Churrascaria Gramado, na Alameda das Rosas, Setor Oeste e na T63 Jardim América. Um abraço para todo mundo da Churrascaria Gramado, pessoal parceiro aqui da PUC TV Goiás, né, André? Demais. E que ficou com a gente esse ano numa baita parceria. Chegou e chegou para ficar. Exatamente. Chegou o contrato renovado e é um prazer ter a Churrascaria Gramado no nosso timaço de anunciantes. E é uma delícia. O Doni diz que a grande surpresa do Goianão, André, foi o Goiânia. E foi mesmo? Foi a grande surpresa, sim. Não se esperava que o Goiânia fosse fazer uma campanha tão bonita como fez. Fazendo com que o seu torcedor se despertasse, fosse no estádio, acompanhasse, ficasse ligado nos noticiários. Ainda bem que na PUC TV nós demos um tratamento especial ao Goiânia, que merece, todos os dias com noticiários. E o time fez uma campanha bonita, time jovem, com jogadores desconhecidos, que chegaram e fizeram sucesso. O Alisson Tadei foi para o Goiás, o Fumaça foi para o Atlético. O Iago Rocha, o mais bem sucedido. Iago Rocha virou titular do Goiás no Campeonato Brasileiro da Série A e tinha mais jogadores que poderiam até ser aproveitados. Então, com muita criatividade. Tinha o Fogão, que era muito bom, machucou. Fogão, que era excelente. Com muita criatividade e o trabalho desse cidadão aí, que é um grande técnico da história do futebol goiano, com passagem marcante pelo Goiás, pelo Vila Nova e principalmente pelo Atlético, o Arthur Neto fazendo história também no Galo. Então o campeonato foi muito interessante, a ponto do time ganhar a vaga na Série D, né? Ô Doni, eu me lembro que acompanhei muito lá no dia a dia, o início do trabalho, e se não é pela força do trabalho do Arthur Neto, do Henrique, que nós estamos vendo ali, da comissão técnica, e dos jogadores compreenderem que eles estavam vindo para um time que não tinha nada, não ia dar certo. Então, os caras ali de campo, claro que a diretoria teve seu mérito, mas os caras de campo ali, eles se superaram. É necessário ter esse tipo de visão para quem vem para um clube igual o Goiânia, né, Pasquito? O Goiânia é um clube com muita história, mas que a gente sabe que vive uma crise aí eterna. Eu falo que o Goiânia ainda está no amadorismo, né? Ou estava até então. Desde os anos 60, os anos 70 o Goiânia ainda estava mais bem, mas o Goiânia parou no tempo, enquanto os adversários foram avançando e o futebol foi mudando. Então o jogador, o treinador que vai para um clube desse tem que entender certas situações. O André destacou muito bem, o trabalho do Arthur Neto foi fundamental nisso, a experiência dele, a maturidade dele, inclusive, muito provavelmente tratando esses jogadores de uma maneira muito clara e explicando essa situação para eles. E o Goiânia precisa disso. O Goiânia precisou disso em 2019 e precisa mais ainda em 2020, se é que o clube realmente pretende, e parece que sim, voltar, se não aos dias de glória, talvez não consiga, pelo tanto que se distanciou, especialmente de Goiás, Atlético e do próprio Vila, mas pelo menos voltar a ter uma representatividade digna no futebol goiano. O Goiânia que ainda é, para quem não sabe, o terceiro maior ganhador de campeonatos goianos da história. E um detalhe muito marcante nesse campeonato do Goiânia, marcou a aposentadoria de um grande personagem do futebol goiano, do Márcio, goleiro. Foi o último time dele, que é, para muitos, o maior goleiro da história do Atlético. Inclusive para mim. Para mim também. E que foi extremamente vitorioso aqui. Uma passagem rápida pelo Goiás, que não foi tão vitoriosa. Ele foi bem no Goiânia. Mas que sempre respeitou todas as torcidas. Foi. Sempre falou de todo mundo com propriedade e sempre foi respeitado por todo mundo aqui, o Márcio. Pela imprensa, por torcedores, todos respeitam muito o Márcio. E ele encerrou a sua carreira no Goiânia. Em certo momento ele estava machucado na competição. O Matheus Santilo jogou. E jogou bem, né? Aliás, ele está agora para 2020, o Matheus. Substituiu bem e encerrou a carreira, né? É uma pena, assim, né? Que os grandes jogadores não deviam parar nunca, né? Não, o Márcio foi marcante aqui pra gente. Mas infelizmente não é assim.
Olha, a torcida do Botafogo... Eu queria ver o Luvanor jogando até hoje, o Idemar. E o Túlio? O Baltazar, o Túlio Eu que sou Maravilha. apaixonado no Túlio. Mas o Márcio teve... Olha, assim, o Márcio é um bom indicador, um bom exemplo, Pasquetto, disso que você estava falando e que a gente estava comentando aqui sobre a maneira como os jogadores que atuaram pelo Goiânia em 2019 encararam o clube. O Márcio mesmo foi um que respeitou. O Márcio teve essa fase vitoriosa no Atlético, depois foi para o Goiás e foi para o Goiânia e se dedicou praticamente da mesma maneira como se dedicou nos outros lugares, com respeito ao Goiânia, apesar de todas as dificuldades que todo mundo sabe que o Goiânia tem. Não é demérito falar isso, demérito é não agir para mudar isso. E o Goiânia ficou muitos anos, décadas, sem agir para mudar isso. Aparentemente está mudando, está agindo de uma maneira diferente e, obviamente, quando você sabe, você muda os fatores da soma, você vai obter resultados diferentes. O Márcio foi importantíssimo nessa pequena passagem dele pelo Goiânia, mas já entrou na história do Goiânia. Pessoal... E o primeiro jogo, né, a estreia do Goiânia, trouxe uma impressão, assim, totalmente equivocada da temporada, né? O jogo contra o Goiás? foi o jogo contra o Goiás. Dava a impressão de que o Goiânia ia ser um saco de pancada e que o Marlone ia arrebentar no Goiás. Não, e o Goiânia consegue... Foi o único jogo que o Marlone deu conta de jogar no Goiás. Mas eu falei aqui, teve companheiro aqui que ria, mas eu falei assim, gente, vocês têm que prestar atenção. O Goiânia vem de uma segunda divisão com um time que ele está montando agora, enfrentando o Goiás, que é o bicho papão, o bambambam do estado. Muito normal perder de 3-0. Eu acho que o Goiânia vai melhorar, como melhorou. Bom, mudando de assunto aqui na nossa retrospectiva, o Goianão do Vila Nova. Vila ganhou pela última vez em 2005, decidiu pouco de lá para cá, apenas 2016, né? 16 não, desculpe. 17, não é tão bom assim não. Apenas 2017. E como você disse, André, o Alain Mineiro bem, mas o restante do time não o acompanhava. Vila começa com o Humberto Louser, depois traz o Eduardo Batista no Goianão e cai na semifinal para o Atlético. As mudanças feitas no final do ano de 2018, saída do Felipe, saída do Emerson, elas foram refletidas imediatamente na disputa do Goianão? Eu acredito que sim. O Vila Nova ele mudou algumas peças, não era favorito no Campeonato Goiano, contra Atlético, contra Goiás. Até jogou mais do que se esperava em algumas partidas, por exemplo, endureceu contra o Atlético. Por pouco não tirou o Atlético, o Vila Nova. Foi. Por pouco não tirou o Atlético e vai à final do campeonato. Então o Campeonato Goiano não foi de todo ruim. E ele nas quartas de final, ele teve vida dura com o craque de Catalão. O melhor momento do Vila Nova foi até o Campeonato Goiano mais ou menos naquela situação ali da Copa do Brasil. Até o recesso da Copa América estava tudo dentro da normalidade, um pouco abaixo no Campeonato Brasileiro da Série B, mas estava dentro da normalidade. O que desandou foi no recesso da Copa América. Doni, e o Goianão do Vila Nova? Olha, Pasquetto, foi razoável. O Vila começou meio devagar, depois deu uma melhorada, mas no final da fase classificatória ele já estava meio enrolado ali, correndo riscos de não se classificar. Depois cresceu de novo na semifinal contra o Atlético. De fato, o André tem razão. Foram 2 jogos duros, o Atlético venceu, mas jogos difíceis. Teve esse jogo aí, que nós estamos vendo as imagens do Estádio Olímpico, que o Wesley Matos foi expulso logo no início do jogo, isso atrapalhou muito. Houve muita discussão a respeito disso, eu particularmente acho que a expulsão foi correta. Mas foi a melhor fase do Vila na temporada, apesar de não ter sido, obviamente, o que a torcida esperava. Também acho, como o André, que o Vila não entrou como favorito, os favoritos eram o Goiás e o Atlético, mas a coisa estava razoável, até nessa época aí do Campeonato Goiano. Não era aquele time que os dirigentes anunciavam, né, porque se falava, o discurso no Vila era de acesso para a Série A, né, no Campeonato Brasileiro da Série B. Eu particularmente não via esse indício dentro de campo, pelo que o time vinha fazendo, mas aguardava-se talvez reforços, algumas coisas, e realmente acho que o erro, eu concordo com o André, esteve na parada para a Copa América, quando o Vila
perdeu o timing, perdeu a hora. Se queria fazer mudanças, tinha que ter sido feito antes. Não Eles fez esperaram antes. voltar. A gente vai falar das trocas de técnicos no Vila. Perderam mas... o tempo todo do recesso. Exatamente. E aí tiveram que refazer tudo depois que voltou, aí fez tudo às pressas, aí não deu certo, aí os erros começaram a se suceder. E o Danilo? Danilo de presente de Natal, porque foi anunciado no dia 24 de dezembro de 2018, a uma total decepção. Com a perda da vaga na Copa do Brasil, para o Juventude, ele errando pênalti. Por que não deu certo o Danilo no Vila Nova? O Vila Nova não soube aproveitar o Danilo. O Danilo ainda tinha lenha para queimar. O Danilo não foi bem aproveitado. Cedeu à pressão da torcida? E tudo o que aconteceu na temporada mostra que a culpa não foi só do Danilo. Eu acho que a culpa foi maior do Vila Nova. E depois a gente fica sabendo das coisas. Que o próprio Danilo chegava e cobrava da diretoria do Vila, ó, gente, vamos melhorar o equipamento daqui da academia, está tudo estragado aqui, como é que a gente se prepara da forma adequada? Ele cobrava profissionalismo. Era o primeiro a chegar no clube, o último a sair, muito determinado. Não deu certo foi porque o Vila não teve a paciência e também o preparo de aproveitar melhor o Danilo no time. E aí, Doni? Não, longe de achar que o Danilo é culpado. O Danilo não obrigou o Vila a contratá-lo. Eu, particularmente, fui contra a contratação do Danilo por um motivo muito simples. Um jogador consagrado, um jogador caro, um jogador que chegaria fatalmente ganhando muito mais do que todos os outros no elenco do Vila, e um jogador já de idade avançada. Eu até concordo com o André, que se bem aproveitado poderia acrescentar sim, mas com uma disparidade salarial muito grande, e isso em time de futebol qualquer um não dá certo. Pode ser os times da Europa, se chegar uma coisa muito fora de realidade, a coisa complica. Mas eu concordo com o André, também foi mal utilizado, não souberam tirar o melhor do Danilo. Teria que analisar e preparar algo diferente para um homem da idade dele, um atleta da idade dele, para saber o que ele poderia fazer e talvez até o time jogar um pouco em função daquilo que ele pudesse fazer em determinados momentos das partidas e tal, utilizar melhor essa situação. Não foi utilizado. Acho que houve uma empolgação no Vila Nova pelo fato do Danilo ser muito querido. Logo depois de contratado, foi lá no programa do Sport TV, lá do Galvão Bueno, com a camisa do Vila Nova, e o povo todo achou que aquilo era maravilhoso, que o Vila ia mudar de patamar no marketing, mas o futebol não funciona assim. E eu não digo que a culpa é do Danilo, não. Para mim, a culpa é totalmente do Vila. O Vila é que fez uma opção que poderia ser feita. Eu, particularmente, não a faria se fosse dirigente do Vila. Mas poderia ser feita, mas tem que ser preparado para fazer. E o Vila não se preparou. É aquela história. Vou pular aqui nesse mar, mas eu não sei nadar. E naufragou. É isso aí. Pessoal, agora vamos falar da Center Casa Materiais para Construção. Empresa com mais de 25 anos de tradição, que tem produtos com qualidade, preço baixo e atendimento diferenciado. Veja as ofertas. As ofertas da Center Casa são imbatíveis. Que tal um fogão cooktop Itatiaia, 5 bocas, tripla chama, só R$ 599,90. E aqui na Center Casa tem muito mais para você. Porcelanato Embramaco Vogue, R$ 47,90. Argamassa Votomassa Externa, R$ 15,90. E tem essa tinta Leinetex que está num preço tão especial, mas tão especial, que só vindo aqui na Center Casa para você ficar sabendo. Feliz Natal! São 3 lojas Center Casa, Goiânia, Nerópolis e Senador Canedo. Center Casa, a casa da construção. Daqui a pouco tem Humberto Castro ao vivo para a gente projetar o Goianão 2020. Grupos, primeira rodada, o que vem por aí. E no próximo bloco, Copa do Brasil é o assunto. Você lembra, torcedor esmeraldino, daquela derrota em casa para o CRB nos pênaltis? Foi ali que começou o inferno astral do Sidão, hein? Daqui a pouquinho.
certa, Toxon Acessórios, a marca do sucesso. Estamos chegando no final de 2019 e é a hora certa, o momento para a gente falar da melhor loja de acessórios em Goiânia. Qualidade e preço justo sempre. Tudo em acessórios para carros e picapes. Revendedora e aplicadora autorizada de películas Window Blue. Especialista em vitrificação e espelhamento de pintura. Os melhores preços e acabamentos em bancos em couro. Resumindo, tudo para o seu carro. A sua loja de acessórios em Goiânia é aqui. Toxon Acessórios, a marca do sucesso. 62-3285-7681. Siga o Instagram e concorra a prêmios @Toxon_acessórios. Vamos para a nossa redação. Lá está o repórter Humberto Castro, porque dia 22 de janeiro começa o Goianão 2020. Satisfação, boa noite. Boa noite, Wendel Pasquetto. É verdade, Campeonato Goiano começando dia 22 de janeiro. Até estava observando outras datas dos outros estaduais, já que a CBF havia determinado esse início para esta data, mas algumas federações anteciparam. A Goiana não precisou, porque ela mantém a fórmula de disputa, grupo contra grupo, 12 equipes, 6 rodadas no primeiro turno, 6 rodadas no segundo turno. As equipes não se enfrentam dentro dos grupos. A CBF estipulou 16 datas para os estaduais. Na Goiana tem 18. No grupo A, o Atlético, Vila Nova, Goianésia, Anapolina, Aparecidense e também o Iporá. No B, Goiás, Goiânia, Jaraguá, Grêmio Anápolis, Craque e Anápolis. E aí uma curiosidade, já que o Jaraguá e o Anápolis vieram da divisão de acesso e estão no mesmo grupo. A primeira rodada, portanto, dia 22, apresenta os seguintes jogos, o Wendel Pasquetto e galera, nossos ouvintes, as pessoas que estão nos olhando e já vendo aí na tela a tabela, primeira rodada, Anápolis e Vila, Craque e Goianésia, o Goiânia recebendo o Iporá, esses jogos na quarta-feira, 22, hein? E a Anapolina estreando lá no Amintas de Freitas contra o Jaraguá. Na quinta-feira, 23, Grêmio e Atlético, Goiás e Aparecidense. Ô Pasquetto, eu tenho um detalhe para acrescentar, que é uma opinião. O Roberto Sampaio poderia ser mais tranquilo, digamos assim, com relação ao Vila Nova. Porque se você for observar a tabela de campeonato quando ela é divulgada, ninguém tem sugestão, ideia, crítica a fazer, elogios a fazer diante de uma tabela elaborada de campeonato. Porque o time que joga em casa na primeira rodada, no segundo turno ele vai jogar fora. Então é igual para todo mundo. Mas o Roberto Sampaio poderia ser mais maleável, diretor técnico da federação. Vila Nova caiu para a Série C. O Vila Nova já entra 2020 pressionado. Aí o Roberto Sampaio me marca a estreia do Vila lá em Anápolis contra o Anápolis. Aí o Goiás tem a filial aqui, Aparecidense, em casa. Aí o Atlético tem o Grêmio Anápolis pela frente. Então, meu amigo, uma estreia dificílima para o Vila Nova, que poderia ser evitada, porque vai que acontece um tropeço lá. Jogo duro. O Anápolis está investindo 1,5 milhão nesse campeonato. E aí me põe o Vila para jogar em Anápolis. Pelo amor de Deus. E o Roberto Sampaio? Mas tá pegando Vamos ajudar um time. o Tigrão aí, ó. Vai jogar contra quem? O Anápolis. A Anápolis? É com vocês aí no estúdio. Tô grilado com o Roberto Sampaio. O time que já entra no campeonato é candidato a rebaixamento. Por quê? A tabela do Vila Nova, ela tá excelente. Ela só pega o Goiás na quarta rodada. Aí depois vai jogar contra Jaraguá. E não sei o quê. Ah, não, gente. Pegar o Anápolis. Se o Vila tiver medo do Anápolis, aí pode parar. Aliás, Anápolis... E eu sou torcedor do Anápolis. Eu já vi 6 rebaixamentos do Anápolis. O Anápolis é o time mais sem vergonha do interior.
Agora me falaram que o time tá lá com 1,5 milhão Eu truco. de investimento Eu pro truco campeonato. igual seu primo trucou no pai dele. E quebra a mesa. Ô, Humberto, onde que o com isso, Anápolis Humberto. arrumou esse dinheiro? De patrocinadores, as indústrias do Daia. Se a Anapolina tem uma dificuldade tremenda, o Anápolis, além de estar com todas as certidões em dia, né, com problemas trabalhistas saneados, centro de treinamento, se bem que a Anapolina também agora já de 2 anos para cá tem um centro de treinamento, então a Anápolis tem uma estrutura, um grupo de empresários por trás, enquanto que a Anapolina só tem a verba da prefeitura por enquanto. E essa verba, 40% já está penhorada. Então a prefeitura disponibiliza 90 mil por jogo, a Anapolina pega algo em torno, vai pegar, né, nos jogos que ela fizer em casa, algo em torno de 30 mil reais. Então o Anápolis tem muita grana aí para gastar nesse Goianão, focando a Série D, uma classificação para a Série D. Eu, sinceramente, preferia que o Vila estreasse contra um outro adversário, e em casa, e não jogando fora, porque o time tem que estrear ganhando, com confiança, e essa estreia vai ser difícil. Então, por isso que eu não gostei. A federação tinha que ter olhado pro Tigrão. Tchau, viu? Um abraço, feliz ano novo. Tchau, até amanhã, segunda. Segunda hora brava. Amanhã eu desejo de novo, feliz ano novo. Então tá bom, amanhã é 30. A federação não tem que elaborar a tabela olhando situação de time, não. Até porque todo mundo vai Mas jogar teve contra um todo ano mundo. que parece que o Goiás jogou 6 seguidas em Goiânia. Você lembra? Não, aí a Anapolina jogou não sei quantas seguidas. A Anapolina Isso jogou é um tempo. bobagem. Só Isso é jogava bobagem. Aí o que aconteceu? A Anapolina foi campeã? Não, a Anapolina nunca foi, né? É. E a Anapolina agora tem o Jair Rabelo. O Anápolis, o pessoal que tá lá tem muito tempo. E a Anapolina com essa pobreza vai ganhando o Anápolis. Você quer apostar? Ó, André, se você que é Anápolis está falando isso, quem sou eu para Eu duvidar? cansei de ver isso aí, ué. O- Ter medo do O Anápolis. Grêmio Anápolis e ganha dos dois. O Doni, o Doni, o E campeonato o Grêmio começa... Anápolis ganha dos dois. Hein? Com o time de menino. O campeonato começa 22 de janeiro com 2 favoritos. Sim, Goiás Não- é Atlético. Goiás é Atlético. Não tem mais aquela história, o Goiás é obrigado a ganhar. Não. Tem um time à altura. Tem. Os dois Tem. são obrigados a decidirem. Isso. Até No papel é isso. se encontrarem, é isso, né? No papel porque os dois são dois clubes que estão na Série A do Campeonato Brasileiro. São os dois clubes que melhor estrutura tem no estado de Goiás. Consequentemente, também me parece ser os dois que estão com mais dinheiro na atualidade. Não vou aqui questionar se o Goiás tem mais ou o Atlético tem menos, não é essa a questão. É sem dúvida alguma o que se espera de você vai pelo lado mais convencional é que Atlético e Goiás façam a final do campeonato. É isso, né, André? Não É. tem mais também aquela história, o Goiás é disparado, não sei o que tem e tal. Não, o Goiás e o Atlético hoje fazem parte da primeira divisão do futebol brasileiro. Eles é que estão rivalizando as forças no campeonato já há muito tempo, né? No futebol goiano já há algum tempo. E eles são os favoritos para disputar o campeonato. Agora, qual dos dois que vai conquistar é quem tiver melhor no momento da final. Na verdade, isso Sempre finais muito equilibradas, né? isso na verdade é uma teoria, né? É uma A gente teoria. tem que ver na prática. O Goiás até hoje não anunciou se vai mesmo disputar com um time sub-20 ou se não vai. Vai nada. Porque eu estou até dizendo aí, parece que querem saber se a data da Copa São Paulo para não ir por causa do campeão, não sei. Enfim, não anunciou. Se for anunciar, porque assim, o futebol tem essas coisas, né? Pode ter alguma surpresa no meio do caminho. Mas se nada de acontecer de anormal, como o André falou, são os dois que têm que se rivalizar. Nesse século XXI, são os dois que estão rivalizando aí por mais tempo no futebol goiano. Isso aí é a lógica do negócio. Vai ser assim? Não, isso aí já ninguém aqui tem bola de cristal, né? Mas um pouco de lógica nos indica isso aí. Bom, pessoal, agora aquele recado da película Window Blue. Você sabe, as películas Window Blue lideram o mercado, mas fique esperto, recuse imitações. Que a Window Blue é a melhor película do mercado, isso você já sabe. Mas será que você sabe identificar se a película é original? A Window Blue possui um selo de originalidade que deve ser registrado diretamente no site. Assim, você pode saber se o seu produto é realmente verdadeiro.
A Window Blue também é membro associado da Skin Cancer Foundation, a principal organização do mundo de prevenção contra o câncer de pele. Window Blue, melhor impossível. Window Blue nas melhores lojas do ramo e nas principais concessionárias. Saímos do Goianão, agora vamos para a Copa do Brasil. Como foi o desempenho de cada um dos goianos na competição. E o Vila Nova chegou até a quarta fase e caiu para o Juventude no Serra Dourada em um jogo decepcionante, André. Foi. Empate no tempo normal, a perda da vaga nos pênaltis, com o Danilo errando uma cobrança e o Serra Dourada completamente lotado. E aí... Ali que começou a degringolar tudo, sabia? Foi. Porque o Vila esperava o dinheiro. Fez conta para pagar com aquele dinheiro da Copa do Brasil, que era quase 3 milhões de reais, ou um pouco mais de 3 milhões de reais. Ia ser um dinheirão, ia para outra fase jogar contra um time grande. Quem que era, meu Deus? Quem que Vai ser o Grêmio, pegou? né? Foi o Grêmio. O Grêmio. Foi. O Juventude pegou o Botafogo. Foi o Botafogo? E depois ele inclusive eliminou o Botafogo, o Juventude. Antes de enfrentar o Vila, não. O Vila. Não, acho que não. Foi, ué. Acho que foi depois. Daqui a pouco a gente dá uma olhada. O Vila ia pegar o Botafogo. O Juventude eliminou o Botafogo no campeonato. Porque o Botafogo não estava na fase das oitavas. Então era o Grêmio. Era o Grêmio. Vamos dar uma olhada aí daqui a pouco. Daqui a pouco você dá uma olhada. Mas as coisas começaram a degringolar aí, Doni. Quando o Vila perde essa vaga para o Juventude no Serra Dourada, que o Danilo perde o pênalti, que manda o Danilo embora e tudo mais. Eu me lembro que era dado mesmo como favas contadas que o Vila iria ele passar empatou pelo lá, Juventude. Talvez tenha sido antes. E era um time Botafogo, da Série C, né? Contra um time da Série B. Time que viria a ser campeão da Série C depois, né? De qualquer forma, se foi antes, é um time que já tinha eliminado um grande, que era o Botafogo. Que foi o Botafogo. Se foi depois, eu não sei. Não lembro realmente. Mas dava-se como certa a passagem do Vila Nova, né? E eu, particularmente, achava que o jogo é jogado e o lambari é pescado, como dizem aí há muito tempo, né? E você está certo, contou-se com essa grana. A partir daí começou-se a questionar muito, especialmente o Danilo, no caso, que já vinha sendo questionado, mas quando errou esse pênalti a coisa complicou mais ainda, né? E começou-se a falar muito. E logo depois disso aí teve a parada para a Copa América, não foi? Foi. E o Vila não tomou atitude nenhuma durante esse período todo, deixou para resolver os problemas quando retornou e perdeu mais um jogo. O Juventude enfrentou o Botafogo do Rio de Janeiro na terceira fase do campeonato. E depois pegou o Vila. E na quarta fase pegou o Vila. E o Vila pegaria o Grêmio. E o Vila pegaria o Grêmio. Exatamente. No sorteio lá dos potes, a bolinha do Juventude caiu para enfrentar o Grêmio. Isso. E aí o Vila para na quarta fase sem chegar nas oitavas de final. Agora sim, né, Pasqueto? O Vila depois teve muito tempo para se consertar, se recuperar dessa derrota aí. Eu acho que ficou muito tempo chorando em cima de algo que deveria ser previsto também, né, e não previram. Mas era um time da Série B contra um time da Série C. Tá, mas adversário é adversário. E o que você falou aí, Pasqueto, é verdade. Isso aí foi o ponto-chave. Não foi, porque eu me lembro... Porque depois disso aí, mandaram o Danilo embora. O Danilo saiu, aliás, o Danilo pediu para sair. Porque ele notou que o pessoal queria mandar ele embora e estava, fazendo sem a jeito. gata parir, né? Só que estava sem jeito de falar com ele. Aí ele não quis nem rescisão. Ele falou, não, você pode colocar aí, que fui eu que pedi para sair. Paga os dias trabalhados só e os tá dias tudo trabalhados, certo. tchau, muito obrigado. Ok. Aí, nesse período, aí eles pegam e renovam os contratos do Wesley Matos, do Rafael Santos e do Alain Mineiro. Foi. E dão um aumento para o Alain Mineiro. Período do recesso da Copa América. O Alain Mineiro engordou e o Wesley Matos diminuiu o aproveitamento, o Rafael Santos diminuiu o aproveitamento e o Vila Nova Eu me lembro de uma entrevista que fiz assim que o Vila Nova foi eliminado, ainda no Serra Dourada, com esse Val. Ele lamentava assim profundamente. Ele falava, agora nós vamos ter que refazer os nossos planos, porque não ia ter o dinheiro. A impressão que eu fiquei à época é de que ele já tinha feito a conta, e aí são as renovações... Baseado nesse dinheiro. E foi ali que degringolou tudo, o Vila começou a atrasar salário e caiu, que é um assunto que a gente vai falar daqui a pouquinho, das trocas e do rebaixamento do Vila Nova. Mas foi o ponto de partida
para a derrocada do Vila em 2019. De qualquer forma, né, Pasquetto, a gente precisa lembrar que o Vila vinha passando na Copa do Brasil também, meio a trancos e barrancos. Foi com Manaus, foi com o RT, foi com o Bragantino do Pará, até ser eliminado pelo Juventude. Exatamente. Não foi assim, não teve nenhum desses duelos em que o Vila foi assim, absolutamente superior ao adversário. Não teve, você tem razão. Só o jogo de casa com o Bragantino. Pois é, por isso é que E mesmo assim foi enrolado com 2 gols de pênalti. Foi enrolado. Assim, porque eu acho que não havia razão para o Vila Nova ficar contando com essa classificação tão certa como eles contavam. Porque o Vila não tinha mostrado até então. Tinha aquelas atuações do Campeonato Campeonato Goiano. Já tinha saído o Berto Louser, já tinha chegado o Eduardo Batista. Porque assim, tinha a campanha do Campeonato Goiano que era razoável, mas era uma campanha, o Vila estava enrolado com o Goiânia ali, com o Craque, ele não estava enrolado com o Goiás e com o Atlético. Então havia sinais de que o time, eu falava aqui muitas vezes que o preparo físico não estava bom, eu achava que o time se cansava muito e eu não sei bem por quê, porque a gente fala assim, foi eliminado pelo Juventude, errando pênalti, mas a Copa do Brasil, embora o Vila tenha ganho muito dinheiro e passado de fases, o Vila não fez uma Copa do Brasil assim tão brilhante do ponto de vista técnico, não. E outro time que se enrolou na Copa do Brasil e em casa, e ali começou a queda do Maurício Barbieri, e depois a queda do Sidão também, foi o Goiás. O Goiás perde para o CRB em casa, depois de ter jogado fora. O Marlon também foi. E é eliminado da Copa do Brasil. Ali o povo começou a pegar no pé também, né, André? Foi. Ali a gente pode dizer também que foi um ponto ali de desequilíbrio do Goiás na temporada. O time acabou perdendo a confiança. O Vaz, naquele momento ali, também era muito criticado. Muito criticado. Ele perdeu o pênalti também, né? Perdeu. Eu não me lembro. Perdeu. Nós veremos ali daqui a pouco. E o Goiás caiu muito de produção, perdeu a confiança. Acho que ali acabou perdendo o Campeonato Goiano. Aí teve que cair o treinador. Esperar ainda uma rodada, né, do Campeonato Brasileiro para derrubar o treinador. Para depois chegar o Claudinei Oliveira e dar uma arrumada na casa, pelo menos até certo ponto. E era um clima de decisão, serrinha lotada, né, arquibancada nova e tudo mais. Mais um para a lista de decepções que o Goiás tem na serrinha, né? ABC de Natal. Londrina, né? Londrina foi no Serra Dourada. Serra Dourada, né? Serra do Norte aí, não teve, não? ABC de Natal. E teve derrotas assim para times do futebol goiano, né? Mas as pessoas pedem para Caldas. Mas são bem mais vitórias do que derrotas. Teve uma goleada do Craque. Que as derrotas são... Teve a goleada da Napolina e a goleada do Craque. Foram 2 goleadas. E o Goiás ali foi eliminado da Copa do Brasil. Eu acho que esse jogo foi muito impactante no caso do Goiás, porque o Goiás já era tido e era um time de Série A, né? Assim, a expectativa é que o Goiás estava montando o seu time já para disputar o Campeonato Brasileiro, jogando contra um time de Série B em casa, né? Tava tudo muito, assim, o Goiás era favorito teórico muito, muito grande, acabou, acho que fez 1-0, depois sofreu um empate, um negócio assim. Foi. E o jogo foi para os pênaltis e ele acabou eliminado. E ali realmente começou a se perceber que o Maurício Barbieri falava umas coisas que não tinha muito a ver. De cansaço e tudo mais, né, Dom? Era um treinador que assim não estava à altura do trabalho que se pedia dele. Ele tinha vindo para o Goiás, ele veio, né, com o currículo de ter sido treinador do Flamengo, mas treinar o Flamengo, treinar um time grande, quando você está lá e entra de interino, às vezes você consegue durante um certo período fazer um bom trabalho, as coisas quase que andam automaticamente. É diferente quando você pega uma situação um pouco mais complicada para você tocar. Esse jogo aí foi que abriu talvez os olhos não só da torcida, mas da diretoria do Goiás também, para que talvez o treinador deles não era o indicado. O Goiás foi semifinalista em 2013, foi mal em 2014, mal em 2015, 2016, 2017, aí em 2018 chegou nas oitavas, perdeu para o Grêmio e agora nem nas oitavas conseguiu chegar com a eliminação nos pênaltis para o CRB. É algo que a torcida do Goiás cobra muito, mais uma campanha consistente em Copa do Brasil, porque dá dinheiro, que dá para você investir no Brasileirão. Olha só como é que aí o pensamento do Goiás é equivocado. O Goiás perdeu a Copa Verde,
que já daria para ele essa oitava de final da Copa do Brasil do ano que vem. Não levou a sério a Copa Não levou a Verde. sério. Teve que o Alê Pinheiro bater a mão na mesa, embora o treinador do Goiás, Ney Franco, disse que não, que ele não manda. Não sei, acho que manda sim. Para poder botar o treinador para trabalhar, os principais jogadores para jogar, e mesmo assim o Goiás conseguiu perder. Porque para mim, eu não estou tirando o mérito do Cuiabá, que foi o campeão, nem do Paysandu, mas o Goiás é o clube melhor estruturado de todos esses. Deveria ganhar isso, deveria pensar desse jeito. Há quanto tempo você fala que ele não chega nas oitavas? Sim, a última vez foi em 2018. Pois né? Ele conseguiu chegar em 2018. Pois é, já podia estar nas oitavas do ano que vem. E aí, André, nós temos a figura do Sidão, que chegou muito badalado, goleiro que vinha do Botafogo, do São Paulo, mas que no Goiás só foi em tranquilidade a cada partida. Pegou bem uma ou duas e depois não pegou mais. Até o Goiás emprestá-lo para o Vasco. E o que acabou pegando mesmo nem foi a parte técnica, não. Foi a declaração que ele deu, né? Dizendo que quando ele pensou, quando falaram para ele, ó, você vai para o Goiás, ele diz, eu pensei que poderia ser um passo atrás na carreira, né? Ele disse alguma coisa nesse Dá um passo atrás para me recuperar. Para recuperar e tal. Então, não entenderam, ele não se expressou bem, não foi isso que ele quis dizer, ele estava feliz de estar no Goiás, não estava tão mal, mas ele acabou provocando a ira dos torcedores. E quando ele passou a ser vaiado nos jogos, e a ser mais cobrado, a diretoria não deu o respaldo. Eu me lembro do presidente Marcelo Almeida dando uma entrevista, falando, cada um paga pelos erros que comete. Ele não deu o respaldo, o Goiás não deu o respaldo pro jogador. Foi só a torcida que ficou chateada, não. A diretoria não. A diretoria também na época. A diretoria, porque estava com uma eliminação da Copa do Brasil, o time não estava jogando bem, então aproveitaram e também fizeram uma média. Arrumaram um bode porque se fosse outro jogador, eles tinham protegido. Queria ver se fosse o Michael tivesse falado alguma coisa assim. O menino de ouro naquela época Goiás. O Michael não estava com essa bola, não. Não, mas ele era Ainda não. Não, cite outro jogador. Se fosse outro jogador importante, eles não dariam guarida pro cara? Léo Senna. Se fosse o Léo Senna, eles não dariam? Daria. O suporte? Não, que isso, gente, o menino errou, o menino é muito novo, não sei o quê. Mas que foi o Sidão, porque o Sidão não estava bem e o Goiás também não estava no momento tão beleza, aí jogaram ele para as cobras. Então, acabou que a história do Sidão acabou no Goiás, que acabou sendo bom pro Sidão e bom pro Goiás, né? Porque daqui a pouco chega o Tadeu. Aliás, a gente vai falar do Tadeu daqui a pouco. O Sidão foi bom para ele não, né, André? Porque o Sidão, na verdade... E aí aconteceu aquele episódio. O Sidão, na verdade, ele teve uma fase muito boa na carreira dele no Botafogo. Foi. Só. Depois e no Paulista. Não, no São Paulo, antes e depois, mas o auge da carreira dele foi no Botafogo, que exatamente ele saiu do Osasco, foi para o Botafogo e ajudou quando o Jefferson se machucou. No São Paulo ele já era questionado, muito questionado, e quando veio para o Goiás, antes dele vir já havia muito questionamento, inclusive de parte da imprensa, aí a torcida já não quis, já ficou meio complicado. Pessoal, vamos agora falar dos caminhões Foton. São os mais vendidos no mundo, produzidos aqui no Brasil. E você encontra Foton na Alto Líbano Caminhões. Você está vendo um campeão de vendas, já que tem o potente motor Cummins e o câmbio ZF. O Mini Truck Foton é um veículo liberado para ser utilizado na cidade, nos grandes centros, é econômico na estrada, robusto e forte para o campo. O Mini Truck é confortável, vem completo de fábrica, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidro e trava elétrica. E olha o diferencial. O Mini Truck Foton pode ser dirigido com CNH categoria B. O André Isaac fez o test drive. E atenção, Mini Truck Foton na Alto Líbano por um preço imbatível. Apenas R$ 99.990 mais frete. E você pode financiar 100%, não paga nada de entrada. E a equipe da Alto Líbano ainda facilita a implementação para você, seja para carroceria, plataforma ou baú refrigerado. Foton é muito mais negócio na Alto Líbano Caminhões. Avenida Goiás Norte, 3722, telefone 62 39420144 e o WhatsApp 62 98156 7560. E o Dragão, na Copa do Brasil, caiu para o Santos. E olha que venceu aqui no Acioli,
mas depois sentiu na Vila Belmiro. Era o início do trabalho do Sampaoli, André. Diferente de Goiás e Vila Nova. Não foi decepcionante, né? Foi digno. O Atlético foi digno na Copa do Brasil. Caiu para o Santos de Sampaoli na Vila Belmiro. Venceu o Santos no estádio Antônio Ascioli. Uma das poucas equipes que conseguiu vencer o Santos na temporada foi o Atlético. Já dava mostras ali de que seria um time competitivo para disputar a Série B. Inclusive o técnico do Sport, o Guto Ferreira, disse poucos dias depois desse jogo, falou, gente, tá vindo um time aí para disputar a Série B, que na minha opinião é o favorito para subir. Além do Bragantino, que está com dinheiro, esse time é o Atlético Goianiense. O que eu vi eles fazerem no jogo contra o Santos credencia o time a ser uma equipe forte no Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. Dito e feito. É isso aí. Vamos lá para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar do Brasileirão. Aí tem a derrocada do Vila, a festa atleticana, tem o Goiás, tem o Tadeu e o Michel, que foram as duas grandes figuras do Goiás no Brasileirão, e a gente vai falar deles daqui a pouquinho. Aliás, Tadeu e Michael, hein? Daqui a pouco. Voltamos aqui com a nossa retrospectiva, é o último bloco agora do PUC TV Esportes. E nós fizemos a pergunta do dia lá no início do programa. Qual foi o melhor jogador do seu time em 2019? Olha a resposta da galera aqui. Michael pro Randall, é Goiás, né? Michael, principal jogador do futebol goiano, disparado, pro Bigode Louco. Não tive, Lucas Satti. Deve ser torcedor do Vila, né? Ser do Vila. O Lucas. A diretoria que conseguiu montar um time horroroso e rebaixar o clube. O Jean Goldel Filho, o Jean Goldfeld Filho, ele deve ser Vila. Moacir no Dragão, para o João Alves Pereira. No Vila, o menos ruim foi o Ramon. Verdade, o Ramon meia, né? Marcos Rui de Almeida. Então tá legal. André, vamos lá. Um no Goiânia, um no Goiás, um no Atlético e um no Vila Nova. Goiânia, Alisson Tadei, melhor do Galo na temporada. No Goiás, o melhor foi o Michael. No Atlético, o melhor foi o Jorginho. E no Vila Nova não teve. E aí, Doni? Eu concordo bastante com o André, mas eu vou começar pelo fim. No Vila Nova teve o Ramon, porque é para você escolher o melhor do time, não que seja bom, mas o que menos ruim foi no Vila foi o Ramon. Ele se salvou, aos trancos e barrancos. Se salvou. No Goiânia, o Alisson Tadei também, apesar de não ter feito aquele gol, né, Alisson Tadei, que podia ter feito, inclusive seria melhor, talvez se ele tivesse uma chance no Olha Goiás. Olha o que é um homem chateado, né? Não, talvez ele até tivesse uma chance no Goiás se tivesse feito aquele gol. Não quis fazer, para fazer média com a torcida, e tá lá amargando o banco de reservas. No Atlético, o Atlético teve muita gente. Eu vou ficar com o Mateuzinho, embora o Jorginho mereça menção honrosa. E no Goiás, o Michael. Eu vou de Michael, Moacir. Jogou bem também. Alisson Tadei. Não vou de Ramon, não. Achei ele muito água de chuchu, assim, meio, às vezes, sabe? Não reclamava, não... No Vila eu não vou de ninguém, não. Tem jeito, não. Mas tem que ter um, gente. Não vou não, ué. Não quero. Então tá. Não vou. O time é seu. Assim, pela lógica, por exemplo, poderia ser o Alain Mineiro pelo Campeonato Goiano que fez. Não. Mas aí, a negação que ele foi no Campeonato Brasileiro... Aliás, o Vila... fato de ter engordado no meio da competição, assim, é inadmissível. E tudo para um jogador ainda de futebol profissional. Com operação no joelho, né? O Vila na Série B, gente, nós mostramos agora há pouco aqui os jogos do Goianão. A operação no joelho dele agora no final, né? Foi. Você não conta. Nós mostramos agora há pouco aqui o Goianão, foi o único jogo que o Vila Nova deu conta de ganhar em casa. Foi contra a Aparecidense na primeira rodada, no Serra Dourada. No Serra Dourada. No Serra Dourada, Depois o Vila Nova não venceu mais ninguém. Não, venceu a Napolina aqui no Oba. No Serra Dourada. No Serra Dourada. Tá. E aí, no Brasileirão, o Vila não teve nenhuma vitória em casa. Teve contra o São Bento no Olímpico. Contra o São Bento no Olímpico. Só. Olha isso. Uma vitória no Olímpico e mais nada, André. Seja Olímpico, Serra Dourada. Você já tinha visto isso antes? Não. E até assim, se a gente for atribuir a culpa a alguém,
É inadmissível, né? Mesmo que a diretoria tenha cometido 1000 erros. E cometeu, hein? Tenha cometido 1000 erros. É inadmissível. Faltou, assim, uma vitória em casa, 2 vitórias em casa, a situação seria outra. Uma vitória contra um concorrente direto, a situação seria outra. Foi campanha de time rebaixado de cabo a rabo. Cabo a rabo. O Vila mereceu, assim, o rebaixamento. Não foi, Doni? De cabo a rabo? Foi, porque, como disse o André, o Vila até no final, na penúltima rodada, né, o Vila tinha chance de escapar do rebaixamento. E olha que aprontou, teve uma temporada muito ruim no Campeonato Brasileiro, sim, sem dúvida alguma, e ainda assim o campeonato esteve tão assim, favorável para o Vila Nova que até na penúltima rodada ele pôde De todos os rebaixamentos que eu presenciei do Vila, desde quando eu entrei aqui na imprensa em 2002, eu presenciei o de 2006, eu presenciei o de 2011 e o de 2014. Esse foi o mais melancólico de todos. Os outros times antes davam arroxo. Esse time, ele entrava, você não via a perspectiva dele conseguir marcar um gol. O time atual do Vila Nova, terminou o ano. Assim, quem estava de fora tinha a percepção que o Vila Nova ia cair. Há muito tempo. Assim, mais ou menos metade do campeonato já tinha a percepção que iria cair. Só que eles não notavam isso lá dentro. O Vila Nova não tinha reação. Aí tentaram mudar a direção de futebol, aí mudaram um monte de jogadores. E os técnicos? E o negócio parece que piorou. Nós temos aqui, ó, as imagens dos técnicos, Doni. Vila começa com o Humberto Louser, depois vem o Eduardo Batista, aí vem o Marcelo Cabo e depois o Chuli. Sem contar que tiveram 2 interinos aqui no meio. Um que comandou o Vila em um clássico contra o Goiás, no Oba, que foi o Márcio Goiano, e depois o Rafael Toledo. Numa situação assim que ninguém entendia por que o Hugo Jorge Bravo estava demorando tanto para contratar um técnico. Ele ficou esperando o Vila perder 3, 4 jogos para depois trazer o Chuli. Você sabe o que foi isso? Isso foi financeiro. Porque eles tinham o Marcelo Cabo ganhando 70 mil por mês. Aí quando o Vila Nova deu uma reagida, o que eles pensaram? Agora a gente tira o Marcelo Cabo, que a gente não tem chance de subir, o time está reagindo, e a gente coloca o auxiliar e dá conta de conduzir até o final. E os negócios... Aí eles tentaram dar o pulo do gato. Então aí eles tiram o Marcelo Cabo, nomeiam o auxiliar e o auxiliar e os negócios mal administrados. Por quê? Você concorda que o Eduardo Batista e o Marcelo Cabo são 2 nomes bons para o nível do Vila? Sim. São. Né? Aí eles esperam a pré-temporada, a intertemporada inteirinha com o Eduardo Batista. Ele perde no Ascioli para o Atlético. Um resultado absolutamente normal, manda um cara embora. Não, jogo da briga não, o jogo pelo Brasileirão, o jogo da briga foi no Goianão. Tá? Perde pro Atlético. Perde pro Atlético, que era favorito à vaga. Uma das 4 vagas. E aí quando o Marcelo Cabo encontra um time mais ou menos que vai trocando o resultado, que se ele termina o Vila com o aproveitamento que o Marcelo Cabo deixou o Vila, ele tinha escapado, ele vinha de 3 jogos sem perder, buscando empate, ganhando um jogo fora, trocando o resultado, eles mandam o Marcelo Cabo embora. Vai entender. Então foi muita bagunça, foi muita lambança, não foi, Doni? Eu acho que sim, eu acho que os dirigentes do Vila se perderam, né? Essa é a realidade. Talvez, voltando naquele jogo da Copa do Brasil contra o Juventude, que eles de repente se depararam com uma realidade econômica que não era a que eles esperavam, porque eles estavam contando com um dinheiro que... Isso é um erro, porque... ótimo, acho que todo mundo aí, nossos amigos telespectadores, vai todo mundo jogar na Mega Sena tentando ganhar esses 300 milhões. Agora, eu não acho que tenha ninguém por aí fazendo dívida com esses 300 milhões. Vai esperar ganhar primeiro. Eu já fiz umas aqui no estúdio, né? Então você tá bom para ser diretor do Vila Nova, viu? Na ideia. Porque assim, na ideia, pelo menos. Mas, então, a partir daquele momento, eu acho que eles perderam um pouco assim, a calma e a tranquilidade para analisar as coisas, né?
Eu, particularmente, até concordei quando mandaram o Eduardo Batista embora, porque eu não vi, na época que ele estava, não via o time melhorar. Mas depois, a gente analisando, talvez tenha sido o melhor momento do Vila, com o Eduardo Batista, na temporada. O Marcelo Cabo, eu acho que também ele fracassou depois de ter vencido lá o Brasil de Pelotas, jogando muito bem, e chegou aqui e tirou quem jogou bem lá e colocou jogadores que ele havia tirado. E acho que ali ele perdeu um pouco a mão do elenco, mas ele tinha dado uma recuperada. Talvez você tenha razão. Ele ia ficar trocando resultados, o Vila teria escapado. Mas os dirigentes aí já não estavam mais pensando direito, estavam, sei lá, nervosos. Todo mundo desesperado. Eu acho que foi por aí. E o Alain Mineiro, André, você falou agorinha do peso dele, que começa bem o Campeonato Goiano e depois naufraga na Série B. Por culpa dele ou por culpa dos companheiros que ali estavam com ele? A culpa dele, né? Ali, o Alain Mineiro é uma das decepções do ano no Vila Nova. Ele teve que fazer uma intertemporada com o campeonato rolando. Na lista de culpados pelo rebaixamento, o nome do Alain Mineiro ele está em evidência. O único que fica do elenco rebaixado. Porque é o maior salário da equipe, é o principal jogador do Vila Nova, é nele que o torcedor depositava mais confiança, é nele que o clube depositava mais confiança, e foi ele que deixou a desejar. Engordar no recesso da Copa América foi inadmissível. É inadmissível para um jogador de futebol profissional. Aí o Marcelo Cabo teve que dar uma internada nele, para ele fazer uma intertemporada. Voltou um pouquinho melhor, mas não voltou como estava no início do ano. Foi uma decepção. Decepcionante o Alain Mineiro em 2019, Doni? Sim, foi muito decepcionante. Eu corroboro quase tudo que o André disse. É o jogador que é tido, é o ídolo, né? Foi do Vila Nova, em quem se depositava muitas esperanças. Eu, particularmente, acho que o Vila joga de uma maneira errada com o Alain Mineiro. Acho que ele joga no lugar errado. Bom, mas enfim, mas isso é questão de opinião. E se esperava muito dele e ele ofereceu pouco. E o André tocou num ponto que é muito importante, que é olhar o lado do profissionalismo. Porque quando o Danilo chegou ganhando mais, ainda que ninguém falasse abertamente, houve muita reclamação no elenco do Vila e um dos que reclamou foi o Alain Mineiro. Ah, mas eu não ouvi ele falar nada. Não, não falou não. Ele só apareceu com umas propostas, não sei aonde, que a gente sabe que é assim que o jogador reclama salário. O empresário diz que tem proposta. Ele disse que teve uma do Sport, não saiu. Pois é, teve, né? Não sei. Assim, pelo menos disse, né? Para mim, isso, aí depois fala que não sabe porque ama o Vila Nova. Não, profissional não tem isso, né? E aí depois, esse lado profissional dele na hora de reivindicar, aumenta essa coisa toda, não se aplicou na hora de fazer os deveres dele, como disse o André, engordou. Um jogador profissional, se ele tivesse algum tipo de doença, e se tiver, aí que me perdoe o Alain Mineiro, que fosse o tipo, eu não sei se é hipo ou se de tiroidismo que engorda, ou um engorda, o outro emagrece, né? Mas enfim, se ele tem alguma coisa desse jeito, aí tudo bem, me perdoe. Mas se não tem, se engordou por não levar a sério o treinamento, por não estar levando a sério a dieta alimentar que um atleta precisa ter, é falta de profissionalismo. É isso aí. Do Tigrão, passamos tudo a limpo aqui, como foi o 2019, que terminou com a saída do Essival, muito criticado pela torcida, e a chegada de uma nova diretoria com o Hugo Jorge Bravo como presidente, novos integrantes. Eles ganharam também o Conselho Deliberativo com o Décio Caetano, e agora todo mundo espera um novo Vila Nova. Você acredita ou não, André, para terminar? Acredito. Esse pessoal que assumiu. Acredito sim, acredito que chegou o momento deles, né? Porque eles são a oposição e estava na mão a situação que estava administrando, deixou o time rebaixado. Então chegou agora de outra linha de pensamento, assumiu o Vila Nova. E é uma esperança de que essa linha faça com que o Vila trilhe caminhos diferentes. Pessoal, tá chegando o Réveillon, hein? É depois de amanhã. E a grande pedida para sua festa é o Gran Real Chopp. É a melhor opção para o seu evento, para aquela reunião entre amigos. Gran Real Chopp é puro malte de alta qualidade e com ingredientes selecionados. Chopp sempre gelado, convidados satisfeitos, menos desperdício e mais economia. Gran Real Chopp é só ligar e pedir que um profissional vai até você e deixa tudo prontinho. Os copos descartáveis são de graça. Gran Real Chopp, fácil, prático, econômico.
É só chamar que o Gran Real Chopp vai até você. 3205-8005 é o telefone e tem o WhatsApp 98406-1201 ou 98406-1542. E o acesso do Atlético, hein, Doni? No último jogo, nos últimos minutos, como foi? Emocionante contra o Sport, dependendo do jogo lá em Belo Horizonte. O Atlético começou bem, chegou a fletar ali com a liderança, depois foi caindo e ainda bem que o campeonato terminou logo, porque ele subiu. Na verdade, assim, né, Pasqueto? Foi emocionante sim, mas eu acho que o torcedor do Atlético preferia não ter passado essa emoção aí do fim, não. Ele preferia ter subido com mais tranquilidade. O Atlético fez uma temporada muito boa, né? Fez inclusive na Série B, mas andou vacilando aí, especialmente na reta final do campeonato, andou deixando escapar alguns resultados ali dentro mesmo do Ascioli, que não deveria ter deixado, mas felizmente parece que a meritocracia ficou valendo, porque valeu a melhor campanha do Atlético o ano todo e acho que subiu o time que merecia. Entre o América Mineiro e o Atlético, ainda que o América Mineiro tenha feito uma recuperação muito bonita no campeonato, mas o Atlético foi mais consistente, teve um trabalho mais coerente durante mais tempo. Felizmente, mas você tem razão, foi de preocupar e acho que o Atlético não precisaria ter passado por essa dificuldade no fim. Acho que não perdeu um pouco o rumo da coisa ali no meio da fase final já do campeonato. Foi um sufoco, hein, André? Foi um sufoco. E mais 2 rodadas, se tivesse mais 2 rodadas, o Atlético não teria nem chance de entrar no G4, porque estava caindo mesmo de produção. O time não estava fazendo mais gol, estava com dificuldade para vencer os jogos, tinha um bom volume de jogo, tocava bem a bola, mas a conclusão não era boa. E se não fosse a diretoria do Atlético, a gente sabe que foi, né? Fazer mágica com o pessoal lá do São Bento, incentivar o São Bento, o Atlético não teria se classificado para a Série A. De parabéns à torcida, à diretoria do Atlético. Mordeu a trave aquele dia. Dentro de campo, o Atlético fez uma boa campanha, porque fez 31 pontos no primeiro turno e 31 pontos no segundo turno. Foi regular. 62 pontos, foi extremamente regular no campeonato. Eu vejo que no final caiu de produção e não foi só por culpa do treinador, do Wagner Lopes. E o Barroca, ele chegou, ele não deu a resposta que o torcedor esperava. esperava. Você já entrou no assunto. Começou com o Wagner Lopes, que vai bem no Goianão, bem na Copa do Brasil e vai bem no Brasileiro. Mas aí é substituído pelo Barroca e a alegação é de que o Wagner tinha perdido o vestiário. Que o discurso dele não fazia mais efeito. E o discurso não fazia mais efeito no intervalo, né? Porque o Atlético jogava mal no segundo tempo e bem no primeiro. Isso. Então os jogadores... Tomava gol no final. O treinador tinha comando só na pré-eleção. Na conversa do intervalo, eu lembro que você foi comando. um crítico à troca. Eu fui um crítico e acredito que o Atlético errou ao trocar de treinador. Porque no final das contas deu certo, beleza. Subiu, né? Mas se não fosse o Adson, Barroca não ia subir esse time, não. Na verdade, eu acho assim, o André falou aí no comentário anterior sobre o desempenho do Atlético, o Atlético tinha muito volume de jogo e pouca finalização. Esse é o estilo Barroca de ser. Pode ser que ele mude, mas por Barroca enquanto... que foi para o Coritiba. O Barroca tem esse problema. Muita posse de bola, mas posse de bola improdutiva. Olha só, eu acho que o grande erro do Atlético, no meu ponto de vista, foi aquele imbróglio que a diretoria não gosta, o povo não gosta que fala, mas eu continuo com a mesma opinião. O Mateuzinho deu uma entrevista, ou Mateus, como preferirem, e falou que o presidente dava palpite e cobrava nas escalações, no que faz muito bem o Adson de fazer isso. Eu defendo isso. O presidente não tem que escalar o time, mas tem que perguntar para o treinador por que ele está escalando aquele time daquele jeito. Não pode deixar correr frouxo, como corre muito no Brasil. O presidente é o presidente, ele tem que saber. Ô fulano, tá bom, você está escalando em cima, mas por quê? Me explica aqui. Mas o rapaz falou isso e eles tiraram ele do time e ele era, na minha opinião, quem fazia o time do Atlético jogar. E foi por isso que o Atlético teve dificuldades, talvez não só por isso, mas por esse um dos motivos, porque com ele em campo também aconteceram alguns cochilos. Mas acho que esse foi o ponto X que levou o Atlético a correr o risco de não subir. E isso, para mim, ficou tão provado que mesmo quando estava no banco, toda vez que o Matheus entrava, o Atlético melhorava de rendimento. Bom, e saindo do Atlético, indo para o Goiás, o Atlético teve 2 treinadores na temporada e o Goiás teve 3. Prenúncio de time que vai cair para a Série B. Mas não, o Goiás melhorou, né?
Começa com o Barbieri. O Claudinei, até a goleada para o Santos, garantiu pontos importantíssimos ao Goiás no início do Brasileirão. E depois vem o Ney, que melhora o time e conquista vitórias importantes também. Foram trocas naturais, André? E o trabalho de cada um deles? Como a gente disse até agora há pouco, né, o Maurício Barbieri se perdeu após a desclassificação da Copa do Brasil. E ele vinha fazendo até um trabalho interessante. Chegou no Campeonato Brasileiro, ainda comandou o time em um jogo, né? Na estreia, né? Barbieri? Foi. Não. Ele cai logo após a queda no Goianão. Cai na queda do Goianão. O Claudinei assume lá sem tempo para treinar e ganha do Fluminense. O que eu tô lembrando aqui é porque perdeu o primeiro jogo e até eu fui defender. Falei, não, já manda o Maurício Barbieri já troca agora. Logo. Já troca agora, porque aí tem um fato novo para a final do campeonato. E aí já vai começar o Brasileirão com um treinador novo. Aí o Claudinei chegou, e você sabia que o Claudinei teve melhor campanha do que de aproveitamento? Do que o Ney? Do que o Ney? Não sabia, não. Teve. É pouquinho, mas tem foi. 2 goleadas no longo. Mas tem 2 goleadas, 6-1 no longo. Mas esses 6 aí, que o pessoal pega muito no pé, e não é legal o time tomar de 6, mas são resultados até justificáveis. Ruim para mim foi o Ney Franco com tomar de 3 ou 4, não sei, do Grêmio lá, com um time extremamente ofensivo, sem marcar ninguém. Isso que eu acho que é ruim. O Flamengo ganhou de 6-1 do Goiás, mas o Goiás estava ganhando, ou estava empatando, não sei. Empatando 1-1. E de repente deu um branco, tomou 3, 4 gols em seguida. E o Flamengo já estava começando essa caminhada que fez com que ele se tornasse campeão. O Santos teve alguns momentos no campeonato que o Santos deu umas vaciladas, mas foi o vice-campeão, era um time forte lá na Vila Belmiro, goleou praticamente quase sempre lá. Eu acho que assim, é que 6, né, pega muito em cima e as pessoas resolveram tirar, mas eu ouço falar sobre essas goleadas e eu acho que não foram os motivos que levaram... Não deveriam ser, porque 6-1 é ruim, mas não... O Ney Franco, ele trouxe um pouquinho mais de equilíbrio para o time, mas o time continuou tomando muitos gols. Agora termina com a pior defesa do campeonato. Termina com a pior mais defesa. Mais do que o Avaí, que foi rebaixado. O Tadeu fez tantas defesas no campeonato, para muitos foi o melhor goleiro da competição. E temos aqui Tadeu e Michael. E é o goleiro mais vazado do campeonato. Tadeu e Michael. Desse, né? Pois é. Tadeu e Michael, indiscutivelmente, os 2 melhores jogadores do Goiás no ano. Tadeu e Michael, disparadamente, os 2 melhores do ano, com certeza. Aí tem outros, né? Por exemplo, o Rafael Vaz. Jogou direitinho. Eu gostei muito do Iago Felipe, o meio-campista, foi bem. O Léo Senna foi bem. Né? O Fábio Sanches, quando entrou, é difícil defender a zaga do Goiás, né? Mas a zaga do Goiás joga meio expostas, né? Eu acho. E é algo que o Ney vai ter que corrigir para 2020, porque né, Dona? Ali você tem quase que o Gilberto Júnior só marcando ali, né? O Léo Senna marca, mas ele joga um pouquinho mais adiante. Mais certo, né? Não é aquele chamado pé de ferro. Então, assim, eu não acho isso ruim. Eu acho que você tem, por exemplo, o Flamengo joga ofensivamente e que quem marca do Flamengo é o Gerson, porque o Ilharão não marca ninguém. Mas é um time que toma menos gols do que o Goiás tomou. Você pode ser ofensivo e ter uma defesa um pouco mais qualificada. Acho que o Ney vai ter que trabalhar isso aí. Existia uma expectativa muito grande em cima do Michael, né? Será que vai dar conta de jogar a Série A? Não teve base, isso e aquilo. Foi lá, jogou e bem, André. As mesmas desconfianças que marcaram o Michael antes de ir para o Goiás. O Goiás foi o único time que não teve esse tipo de temor de que o Michael não daria conta de jogar. E ele acabou que arrebentou no Campeonato Brasileiro, foi a revelação da competição para a revista Placar, para a CBF, para vários jornalistas pelo Brasil, para torcedores e pretendido por grandes equipes. Méritos do Michael, mas do seu Alê Pinheiro. Demais da conta. Que o trouxe, né? Não, que o trouxe e que mandou escalar, porque você vai se lembrar... Isso já desde o ano passado, né? Na Série B, não, né? Mas você vai... Não, quem o trouxe por quê? O Michael, o Goiânia não tinha como segurar o Michael mesmo, e naquela época o Michael ainda não estava com essa coisa toda, o Michael tinha problemas que o Goiânia não daria conta de resolver, o Goiás deu. Depois veio aquela temporada dele no Goianese, especialmente aquele jogo contra o Vila Nova, que encheu os olhos do Alê Pinheiro.
Mas mesmo no Goiás, o Michael estava de lado. Já se lembra que o Hélio dos Anjos não gostava. Essas críticas aí, que não daria conta disso ou que não teve base, foram feitas pelo Hélio dos Anjos, que era o treinador do Goiás. Com a chegada do Ney Franco, é que o Michael ganhou espaço. E ganhou espaço porque eu me lembro de uma entrevista do Ney Franco, né, deixando assim nas entrelinhas, que alguém tinha mandado dar espaço para o Michael. E quem mandou acertou. Tanto é que está aí. E o Goiás, André, para a gente terminar, termina o Brasileirão no meio da tabela, na frente de times grandes, como Vasco e Botafogo, além do Fluminense. Não vou nem contar o Cruzeiro, porque o Cruzeiro caiu, né? E com o Michael jogando fino da bola. Foi uma campanha satisfatória? Foi uma campanha satisfatória, uma campanha boa. É bom lembrar que o Goiás ficou 3 anos na Série B. Aí o time perde receita, ele volta em outra situação e volta até candidato a rebaixamento. Mas vai para a Sul-Americana. Mas vai para a Sul-Americana, se mantém. O mais importante era se manter. Sul-Americana é a cereja do bolo. E agora a perspectiva é que faça um 2020 melhor. E aí, Doni, a sua impressão sobre o que foi o Brasileirão do Goiás e a expectativa para 2020? Foi muito bom. Foi exatamente por isso mesmo que o André falou. O Goiás tinha já 3 temporadas na Série B. Não é fácil você voltar. Foi um campeonato meio diferente, mas o Goiás teve muito mérito e eu espero que esse ano seja melhor. Acho que vai fazer uma boa campanha na Sul-Americana e também, agora precisa qualificar o time, né? Passamos 2019 a limpo, hein? Vem aí 2020. Mas amanhã a gente ainda dá aquela arrematada em 2019 no PUC TV Esportes às 7 da noite. Lembrando que tem o Brasil Esportes ao meio-dia. Valeu, André, um abraço. E na sequência, depois do intervalo, tem o Brasil Esportes com a retrospectiva. Com a Claudiane Rodrigues no comando. Tchau, Doni. Até logo e um feliz ano novo a todo mundo, porque amanhã estou de folga. Valeu. Um abraço a todos. Tchau, tchau, gente.